Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. É cada vez mais comum ver casos em que pessoas envolvidas em crimes violentos acabam sendo beneficiadas por recursos da lei, entre eles laudos psiquiátricos que às vezes apontam a inimputabilidade do réu. E aí, o que acontece com essas pessoas? Quando esses laudos revelam uma realidade e quando são apenas uma estratégia da defesa para que o réu acabe sendo beneficiado? Um homem que matou uma mulher em um ônibus e feriu outras 3 pessoas ano passado na região de Contagem recebeu um laudo de inimputabilidade. O que acontece com ele agora? Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. O crime foi em 12 de novembro de 2021. Marcelo Nascimento Mendes, de 30 anos, estava em um ônibus que vai para a região de Ribeirão das Neves quando atacou uma mulher a facadas e feriu outras 2 pessoas nesse ônibus que tentaram socorrer a mulher. Ele acabou fugindo do ônibus quando o motorista parou após os passageiros pedirem socorro. O homem, o agressor, desceu, roubou uma moto, agrediu também o dono dessa moto, mas foi preso durante a sua tentativa de fuga, quando uma viatura da polícia foi acionada. Marcelo foi denunciado e pronunciado pelo Ministério Público por 3 homicídios, um consumado e 2 tentados. Ele agora recebeu um laudo psiquiátrico de inimputabilidade. Eu converso com o advogado Fábio Rodrigues, que defende Marcelo. Olá, doutor Fábio. Olá, Etel. Doutor Fábio, como que fica a situação do Marcelo? Conta pra gente o que acontece com ele. Ele foi preso naquela época, preso preventivamente, não é isso mesmo? Isso. O Marcelo, ele encontra-se preso desde a época do fato, né? Desde 12 de novembro de 2021. E hoje nós tivemos por parte do juiz do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem a instauração do incidente de insanidade mental, pois a anormalidade, a gravidade do fato e as circunstâncias em que Marcelo agiu denota, demonstra, traz ali indícios de que há uma questão psiquiátrica a ser analisada. Em um primeiro momento, a defesa trouxe um psiquiatra com a finalidade de avaliar Marcelo. E desde essa primeira entrevista, desse primeiro contato, constatou ali o quê? Uma questão de um transtorno, de um delírio persecutório. Agora, neste momento processual, analisa-se a dimensão, a capacidade, o condão desse transtorno de influenciar na capacidade de determinação de Marcelo. Na época do crime, se falou sobre a suspeita de que ele tivesse sofrido um surto psicótico. Mas o que se narra é que, apesar de tudo, ele atacou essa mulher a facadas, atacou os 2 que tentaram socorrê-la, mas ele também roubou o celular dessa mulher. Não teria sido um crime de tentativa de roubo e aí seguido de tentativa de homicídio consumado? Não. Pelas circunstâncias fáticas, percebe-se que o Marcelo ele não conhecia nenhuma das pessoas. E, primeiramente, aconteceu o quê? O fato, o ponto fora da curva, o ataque dentro do ônibus, sendo que nenhuma dessas pessoas conhecia o Marcelo, tampouco o Marcelo conheciam essas pessoas, ok? Posteriormente, na fuga, é que houve essa tentativa de roubo em relação a uma das vítimas. Mas tudo aponta que foi um ato isolado. A vida de Marcelo sempre teve bons antecedentes, é um sujeito primário, nunca teve envolvimento com crimes contra o patrimônio, crimes de uso de drogas. Tudo indica, com base no acervo probatório que existe nos autos, que isso foi um ato de insanidade. E aí ele está preso no município de Ribeirão das Neves ou em Contagem agora? Marcelo encontra-se preso em Ribeirão das Neves, na unidade prisional Antônio Dutra Ladeira. Após esse suposto surto psicótico, ele passou por avaliações psiquiátricas, passou por uma apenas? Sim. Primeiramente, Marcelo passou por uma avaliação com um psiquiatra da defesa, em que, em uma análise introdutória e com testagens psicológicas,
viu-se ali, quanto ao tempo da ação, né, o momento do fato, esse transtorno delirante. Qual é a dimensão desse transtorno? Vai ser avaliada agora, doravante, onde terá um psiquiatra do juiz, né, um psiquiatra da justiça, certo? Poderá haver um assistente do Ministério Público, um assistente da Defesa para acompanhar esses trabalhos médicos em relação à sanidade do Marcelo. Ele recebeu um laudo de insanidade mental, um laudo de inimputabilidade? Sim, existe no momento um parecer em que aponta, em que traz esses indícios. Como foi instaurado, com base nessa ilação, nesses indícios existentes de transtorno, houve uma instauração do incidente em que, após 45 dias, haverá um laudo, né, final, constatando essa situação, seja de inimputabilidade, pode ser de semi-imputabilidade ou de imputabilidade, conforme os exames, os pareceres que serão realizados pelos psiquiatras. Agora, o senhor que é advogado dele, como que o senhor vê o comportamento dele nesse momento? O que ele fala depois de tudo que aconteceu? Sim, com base em entrevistas com o Marcelo, com conversas com familiares, percebe-se que isso foi um ponto isolado. O Marcelo ele tem um comportamento correto, ele não demonstra anormalidade. Entretanto, nós pegamos momentos pretéritos, cerca de um mês antes ao fato, já havia esses relatos de perseguição, o que foi um ponto fora da curva, uma questão incomum na vida de Marcelo, que sempre trabalhou, que sempre exerceu as suas atividades. Marcelo é pai de família, foi casado, sempre foi bom marido, bom pai, e hoje ele vive comum, ele vive normalmente, né? Não dá sinais. Entretanto, esse transtorno delirante, ele pode vir. Por conta disso, que tem que passar por novos tratamentos, por uma nova avaliação, para que ele venha a curar, ou, se for necessário, que seja aplicada a ele uma medida de segurança, né? Constatando isso ali, o quê? A sua inimputabilidade. Ele toma remédios controlados, ou tomava até então? Ele tomou sem a devida medicação, sem o devido tratamento médico, ele tomou sim medicamentos para insônia. Agora, medicamentos controlados por questões psicológicas, psiquiátricas, não. Então, até esse episódio, não havia nenhuma informação, nem dele, nem da família, de que ele sofresse de problemas psiquiátricos. Não. Tudo aconteceu bem próximo aos fatos. Segundo Marcelo, um mês antes aos fatos, havia pessoa perseguindo em seu trabalho até a sua residência e culminou nesse fato trágico dentro do ônibus na cidade de Ribeirão das Neves e Contagem, né? No trajeto ali entre as cidades. Então, só para a gente esclarecer, nesse momento, o laudo, ele já é um laudo que aponta para a inimputabilidade dele, ou ele ainda depende de uma última avaliação, de uma segunda, terceira avaliação? O laudo, por hora, ele aponta para a inimputabilidade. Porém, para que haja a homologação deste laudo, vai ser necessário exames complementares. Outros psiquiatras vão avaliar Marcelo no sentido de definir aí qual foi o grau, né? Se ele era semi-imputável, inimputável ou imputável, com base nesses novos exames. E aqui a questão é de saúde. Se ele está preso numa cela comum, separado das pessoas, junto com outros detentos. No momento, ele encontra-se preso com os demais detentos, em uma cela comum. Todavia, o juiz do Tribunal do Júri de Contagem, ele já deferiu, ele já permitiu que Marcelo inicie o tratamento desde já com medicamentos. E agora, o que pode acontecer daqui para frente, doutor? Uma vez sendo confirmada essa inimputabilidade do réu, ele ainda assim vai a júri
popular, no caso, né, crime violento, né, ou ele vai ser encaminhado diretamente para um local de tratamento, um presídio onde haja condições desse tratamento, já que onde ele está é um presídio comum. Como é que fica isso para a gente clarear? Sim, sendo constatada a inimputabilidade, é provável que ele não vá a júri, pois essa tese, essa situação da inimputabilidade figura como tese exclusiva da defesa. E sendo constatado, provavelmente Marcelo irá ser direcionado para uma internação ou em alguma unidade prisional que tenha a capacidade de aplicar, de ministrar esse tratamento, ou para uma casa, uma internação em local apropriado, médico, para que ele seja submetido ao tratamento. Haverá, caso isso ocorra, uma sentença absolutória imprópria, em que ele não será condenado, mas aplicará uma medida de segurança do Código Penal. Isso quer dizer que ele pode ficar anos fazendo esse tratamento? Sim, isso quer dizer que ele pode ficar anos até que a situação, a sanidade mental dele volte. Caso não volte, por anos se estenderá esse tratamento psiquiátrico de Marcelo. Agora eu quero fazer o papel da família aqui. Digamos que, felizmente não sou, mas que eu fosse da família de uma das vítimas. A minha pergunta seria, então esse crime ele fica sem uma punição, o réu vai para um tratamento e não existe uma punição em relação ao crime, é isso mesmo? Não, haverá. Haverá sim, a medida de segurança, ela não deixa de ser uma aplicação de uma medida que restringe a liberdade. E a depender do caso, pode estender, e na maioria dos casos se estende por anos. Então, ele vai ser tratado. Vai haver sim uma punição, mas essa punição ela vai recair primeiramente na finalidade de que Marcelo seja tratado, de que ele passe por um tratamento e que, se for necessário, que fique por anos preso. Pois caso houvesse, ou caso haja, a aplicação de uma sentença condenatória, né, uma pena restritiva, uma pena privativa de liberdade, pode acontecer de, com base com o passar dos anos, Marcelo progrida de regime e em breve estará aí nas ruas. Aí a extensão da medida de segurança, como disse, vai depender da situação do Marcelo recobrar ou não a sua sanidade mental. O senhor diria que isso não é, então, apenas uma estratégia da defesa para que ele se livre da prisão, para que ele tenha a pena reduzida? Não, absolutamente. Desde um primeiro momento, analisando os fatos, percebe-se uma gravidade que foge do comum, da normalidade que pode haver dentro dos crimes. E essa situação de anormalidade, de gravidade exacerbada, ela demonstra desde o primeiro momento que há uma questão de insanidade, de transtorno, no caso, um transtorno persecutório, sem nenhum motivo. Por exemplo, as vítimas nunca viram Marcelo, e Marcelo nunca viu as vítimas. Houve esse fato trágico. Então, não é que uma manobra, uma estratégia defensiva, mas sim uma questão de saúde pública. Marcelo necessita de um tratamento. E esse tratamento tem que ser iniciado, começar imediatamente. Seja com medicação, seja com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Em qualquer lugar, seja na unidade prisional, seja em um hospital em que será internado. O que o senhor diria para as famílias das vítimas? Ambas as partes, as vítimas e o autor, sofrem com esse fato trágico que aconteceu na vida de todos. E Marcelo, acima de tudo, precisa de ser tratado, que haja um tratamento para que isso não volte a ocorrer, novas famílias venham a passar por esse infortúnio, essa tragédia que é figurar como vítima em um processo penal. Tá certo. Muito obrigada, doutor Fábio, pela participação aqui no Fato em Foco. Eu que agradeço. Etel.
Obrigada a você também que acompanhou a nossa coluna de hoje. A gente continua discutindo assuntos ligados à área jurídica, sobretudo esses que trazem polêmica junto àqueles que buscam por justiça. Este foi mais um Fato em Foco.